Cristo, a todos queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. A palavra do dia hoje está em segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar, legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Graças a Deus. Que maravilha, né, por esse dia que o Senhor está nos dando. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho. Louvado seja Deus, né? Estamos aí no inverno. Inverno bem seco, né, gente? Mas em tudo nós temos que dar graça, porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? Glória a Deus. Estamos aqui ouvindo os pássaros louvando, glorificando a Deus, fazendo gracejos, graças a Deus por isso. Nós estamos ouvindo, nós estamos enxergando, estamos andando. É motivo de nós louvarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Porque, olha, tem muitas pessoas em estados piores, terríveis. Tem pessoas que não pôde levantar. Tem pessoas que não estão ouvindo nada. Tem pessoas que estão há dias de coma, gente. Tem pessoas que estão sofrendo muito. E às vezes a gente reclama de tão pouca coisa, né? Por mínimas coisas. A gente tem reclamado. Em vez de nós agradecer ao Senhor, a gente só faz ser ingrato, né? Vamos agradecer ao Senhor pela noite que se foi. Você precisa fazer o café. Olha, mas faça com agradecimento. Você tem certeza que lá tem o pó de café, tem o açúcar, não é? Mas faça com carinho, faça com amor, tudo que você for fazer. Faça com alegria. Olha, você está andando. Olha que bênção, né? Você está se movendo. Olha que bênção. Olha, você está conversando, a sua voz está saindo. Olha que maravilha. E você está enxergando. Você acordou, você viu o seu esposo ou vice-versa. Se você não viu seu esposo, alguém você viu. Ou se você está sozinho, mas você está vendo aí a luz do dia. Graças a Deus por isso. Quantos gostariam de estar nessa situação, de estar andando, comendo e vendo, enxergando, e não pode, né? Então, vamos lá, né? Vamos meditar aqui nesses versículos, alguns, né? Até onde o Senhor conceder. Está escrito aqui, ó. Tu, pois, meu filho,
Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Às vezes a gente tem todas esses dons, essas dádivas de Deus, né? De poder se locomover e tal coisa. Aí às vezes a gente fica aí dando de fraco, deixando a fraqueza tomar conta. Não é verdade? É como eu sempre digo, né? Só porque caiu uma gota de água no pé, meu Deus. Às vezes a pessoa faz uma tempestade. Às vezes as coisas não é tão grave. E aí está, né? A pessoa fazendo terremoto por conta de um pingo de água. Então a palavra do Senhor diz: meu irmão, se fortalece, se fortifica na graça. Ah, mas está falando para Timóteo, que não sei o quê. Sim, as cartas foram endereçadas a Timóteo, aos irmãos de Roma, aos irmãos de Éfeso, aos irmãos de Corintos. Ela foi registrada aos irmãos. E graças a Deus ela serve para nós também, ela tem virtude, por isso que ela serve para a gente, porque ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E pode ver que a gente lendo ela traz resultado para a gente, né? Aqui está dizendo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E pode ver que quando a gente vai buscar fortaleza no próximo, no ser humano, a gente fica totalmente decepcionado depois, né? Tem muita coisa que a gente diz assim: puxa, eu arrependi de ter falado para a pessoa. Ai, se eu soubesse, eu não teria aberto a minha vida para tal fulano de tal, né? Então a gente muitas das vezes se fortalece em pessoas fracas também. Se você está fraco, você não vai buscar força no ser humano que está fraco, não é verdade? Precisamos aprender com Cristo, aprender com a sua palavra, as suas orientações, fortalecer na graça. Que há em quem? Eu vou fortalecer na graça que tem na irmã. Que a irmã é uma bênção, menina, é uma bênção. Vou fortalecer na irmã, tá? Aí depois, sabe o que acontece? Dali uns dias você se decepciona. Porque aquela irmã também precisa se fortalecer no Senhor, né? Então nós temos que ir na pessoa certa, na graça que há em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. Porque, a graça, olha só, fortifica-te na graça. Então, tem muitas pessoas aí, né? Oferecendo graças de graça, né? Outros estão oferecendo graças e estão colocando valor, né? São graças essas passageiras, infundadas, duvidosas, momentâneas. E é como uma bola de neve, né? Vai rolando, vai ficando grande e vai ficando pior a situação. Mas o Senhor diz: fortifica na graça que há em Cristo Jesus, né? Porque a graça do nosso Senhor Jesus é o que nos basta, né? Com certeza não vai trazer decepção, né? E a palavra do Senhor sempre colocando nós para cima, né, gente? Levanta, não temas. Olha, eu estou contigo. Fortifica, fortalecei-vos no Senhor, sempre em Jesus. Por quê? Porque Ele sabe onde que é o caminho, porque Ele conhece as situações, né? Deus, Ele criou os céus e a terra, o ser humano, mas vivia o que o ser humano vive, Ele ainda não vivia.
Mas ele se fez carne, habitou entre nós, aí sim. E agora ninguém pode falar que ele não passou por isso. Ninguém pode falar, Deus. O Senhor não pode falar nada, o Senhor nunca viveu isso. Pois ele foi experimentado em tudo. Ele conhece sim, ele sabe o teu choro, ele sabe o que é um choro, o que é a dor de mãe. Ele viu aquela mulher lá, viúva de Naim, ele se compadeceu tanto por ela, de ver seu filho ali morto, né? Ele conhece sim, ele sabe muito bem o que é dor. E ele diz, fortifica na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste? Confia a homens fiéis. Tá vendo? Porque é pérolas. No Evangelho é poder de Deus para a salvação de almas. E ele está dizendo, Timóteo, olha o que vocês aprenderam de mim, o que eu estou ensinando para vocês, para vós, para tu mesmo. Viu? Confia a homens fiéis. Homens fiéis. Não vai colocar na mão de qualquer um, que tem muitos que voltam e pisam. Muitos não valorizam. Vira as costas. Abandona. Mas confia a homens fiéis. Tá vendo? Ele está passando algo para uma pessoa, uma responsabilidade. Muito sério. Não é para colocar na mão de qualquer pessoa, né? Está dizendo homens fiéis, porque tem muitos e muitos que carregam a cruz de Cristo, carregam o Evangelho, mas não são dignos. Eles pisam, escarnecem, zombam. Se Deus abençoar, eles ficam todos felizes da vida. Mas se passarem pela prova do fogo, da água, eles abandonam a cruz de Cristo. Homens infiéis, homens levianos, né? Tem tudo isso. Que joga as pérolas para os porcos, né? Para que sejam despedaçados. Então, não é na mão de qualquer um que é para colocar essa responsabilidade, para colocar na mão de homens fiéis. Que sejam idôneos para que também venham ensinar os outros, tá vendo? É para passar para frente, é para ensinar os outros aquilo que aprendeu, né? Porque que hoje tem muitos adolescentes, jovens, com a cabeça vazia, né? Do jeito que vai, que pecado, que judiação, né? Porque, na verdade, muitos não passam para frente aquilo que aprendeu com Cristo. Na verdade, aprendeu, mas deixou de praticar, né? Eu digo assim, aprendeu com Cristo, porque realmente Deus tem levantado homens fiéis, homens valorosos. Mas muitos já se acomodaram, muitos foram pegos no laço da internet, né? Homens esses, idôneos, fiéis, tá caindo na graça também da vaidade do mundano, né? Tá se esfriando, verdade, gente? Não tá passando nada para os meninos, não estão passando nada para ninguém, na verdade. E como eu sempre digo, estamos vivendo de passado. Antigamente era assim, antigamente, até os do mundo, como Jesus diz, né? Os do mundo. As avós,
as avós, elas não mostravam a vergonha. Elas usavam vestido comprido, tampando as vergonhas, eram mulheres realmente sérias e as mangas das roupas era até no punho, era bem, mulheres assim bem firme naquilo que falava, nas suas decisões, homens também, nossa, super rígidos, os do mundo. E os que não eram do mundo, que serviam a Deus, também eram bem rígidos. E as coisas eram bem diferentes, não tinha pouca vergonha. Aí agora, né, o mundo está, como diz a palavra do Senhor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. O amor das pessoas para com Deus, para com a família, para com a sociedade, não tem mais amor, né? Não tem mais respeito. É assim, gente, né? Mas a palavra do Senhor diz para que a gente venha a confiar a homens fiéis e que sejam idôneos para também ensinar os outros, né? É para nós aprender, né? E ensinar os outros também. Olha que judiação, uma geração tão perversa, corrompida, jovens novinhos, né? Morrendo por aí. Estão dizendo, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o listou para a guerra. Então, olha só, foi o que a gente acabou de dizer, né? Para que a gente venha sofrer as aflições como bom soldado de Cristo. Não desistir da luta, mesmo que muitas das vezes a gente é atacado, ferido, mas a gente tem que se combater, a gente tem que ir até o fim, combater contra o pecado que habita, que tão de perto nos rodeia, né, gente? Tão de perto. Se vacilar, se deixar de vigiar, a gente cai de cabeça no pecado. Mas de cabeça. O pecado às vezes vem dentro da nossa casa. O pecado está diante dos nossos olhos, gente. O pecado está tão de perto, nos rodeia. Mas a palavra do Senhor diz para nós militar como bom soldado de Cristo, né? E que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Foi o que nós acabamos de falar, né? Aquele que milita, aquele que guerreia contra o pecado, ele não vai cair no pecado do comodismo, né? A pessoa pega o celular, fica acomodado, tem preguiça de orar, tem preguiça de ir na igreja, porque tem que ficar ali curtindo os vídeos, curtindo os Facebook da vida. A pessoa, ela se acomoda. Aí quando vem o inimigo atacando com as suas armaduras, a pessoa, ela tá fraca, ela se dá por vencida. Não precisa o inimigo atacar muito, não. Só de uma seta que ele lançar, a pessoa já morre, né? E por isso tem muitos soldados mortos espirituais, fracos, não tem nada, não tem conteúdo nenhum. Quando tem oportunidade para falar na igreja, para falar alguma coisa, para edificar a igreja, não sai nada. Sai o quê? Coisas carnais, né? Vai pregar a palavra de Deus, sai coisas carnais da sua boca, porque aquilo que tem no coração a pessoa fala, né? Se a pessoa ficar o dia inteiro na rede social, o que ela vai pregar depois, gente? Né? Vendo vídeos carnais, vídeo de escarnecendo de Deus, né? Então, aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Não se embaraça, né? Não vamos ser laçados como o boi que vai para o matador.
Não vamos ser lançados, se deixar laçar, né, gente? A gente tem que escapar da aparência do mal. A gente precisa cuidar da gente. Nós não somos obrigados a pecar. Nós não somos obrigados a falar mal dos outros. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E a palavra de Deus é provada. Não é verdade? A palavra de Deus é provada. E quando nós proferimos a palavra, a pessoa que proferiu a palavra é provada. Aí ontem mesmo Deus deu a palavra falando para nós não difamar o próximo e nem aceitar nenhuma afronta contra o nosso próximo. Poxa vida! E essa palavra foi provada. Dali a pouco já veio sobre mim a tentação, veio pessoas a instigar, a instigar para ver se eu ia difamar, se eu iria aceitar afronta contra o meu próximo. Aconteceu ontem mesmo. Então a palavra de Deus ela vem sendo provada com a gente mesmo, todo aquele que milita. Então a gente precisa mesmo estar sempre de antena ligada, porque o soldado, se ele dá uma vacilada, ele é atingido. Pois aqui está dizendo para nós não embaraçar com os negócios dessa vida. Tem muitos irmãos que estão se embaraçando a si mesmo com as coisas dessa vida. Os problemas têm deixado a pessoa totalmente desnorteada. Pessoa totalmente irritada, confusa, né? Então aqui você diz, a palavra de Deus diz, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Agradar o capitão, agradar o nosso sargento, nosso líder, o nosso chefe, né? A quem que alistou nós para a guerra, né? A gente tem que agradar ele. Se ele falar para nós que a gente tem que militar dessa banda, vamos militar dessa banda. Se ele disser para nós ficar na frente da batalha, é para nós militar na frente da batalha, não é para nós recuar, né? E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Nenhum soldado vai ganhar a medalha, vai ganhar alguma coisa, se ele não é um bom soldado, se ele não milita legitimamente, né? Que soldado é esse que fica se escondendo entre os outros? Que soldado é esse que joga a luta pro outro e fica numa boa, né? Como diz o ditado, né? Não é coroado, senão militar legitimamente. Não vai receber coroa, não vai receber recompensa, não vai receber medalha nenhuma, porque não está militando legitimamente, está militando de qualquer forma, né? Não é um bom soldado. Não vai ganhar elogio nenhum daquele que alistou para a guerra. Não vai ganhar galardão nenhum, não serve. É um soldado que se cair na batalha ninguém vai sentir falta. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero que digo, porque o Senhor te fará entender tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Então a gente está vendo aí, pessoal, ensinamentos, e são claros, não tem nenhuma sombra de dúvidas, não tem segredo nenhum. Está dizendo o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Está dizendo que é aquele que trabalha na obra, aquele que trabalha para Jesus, aquele que trabalha na vida mesmo,
né? Seja na vida, né, seja na cidade, seja no rural, seja onde for, ele merece receber, ele merece gozar dos frutos. E aqui também está dizendo sobre os trabalhadores do Evangelho. Todas as pessoas que trabalham no Evangelho devem ser os primeiros a gozar dos frutos. Né? Qual hoje em dia tem muita polêmica, que muitas pessoas carnais também eles criticam muito as pessoas que trabalham na obra, dizendo que as pessoas que trabalham na obra não podem gastar o dinheiro, não podem comprar nada, é assim. Mas a gente está vendo que a palavra do Senhor diz que aquele que trabalha deve ser os primeiros a gozar do fruto. Se um irmão precisar de uma cesta básica, a igreja tem que suprir. Mas se a pessoa que está na frente do trabalho, trabalhando, precisar de uma cesta básica e ele for usar o dinheiro, ele é criticado, né? É criticado e muitos falam e zombam, né? Mas para os fiéis, para aqueles que são do Espírito, eles entendem o que Deus está dizendo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E está falando para considerar, porque Deus vai te dar entendimento em todas as coisas. E quem dá entendimento é o Senhor, estou dizendo aqui, o Senhor te dará entendimento. E gera muitas polêmicas, porque as pessoas querem que o outro faça ela entender. Por isso que saem debates, más conversações, opiniões, controvérsias, opiniões próprias. Eu acho isso, eu penso que é isso, mas é isso. Então, mas aqui está dizendo que o Senhor te dará entendimento. Então, o espírito de entendimento, a qual está em Isaías 11, verso 2, é o Senhor que dá, né? Para poder entender a palavra. E aí está dizendo assim: lembra de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos. Tá vendo? Não vamos esquecer disso. Não vamos esquecer que Jesus, né, ressuscitou dos mortos, gente. E aí ele diz: sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus em glória eterna. Com glória eterna. Né? Ele não está dizendo aqui, eu trabalho para Jesus, eu gozo dos frutos, né? Onde eu recebi um salário, que bênção, eu comprei aí uma sandália nova e eu estou muito bem. Amanhã eu vou navegar de navio tal, amanhã eu vou na primeira classe tal, não sei de onde, né? Ele não diz nada disso. Ele diz que ele sofreu trabalhos, né? Até naufrágios, muitas das vezes. Até prisões. Ele teve uma vida assim como se fosse de um malfeitor, né? Mas ele diz assim que ele tudo sofria por amor dos escolhidos de Deus também, para que os irmãos também alcançassem a salvação, que está em Cristo Jesus. Paulo diz, olha, se a gente morrer com Cristo, também com ele viveremos. Porque ele tinha certeza disso, gente, que se ele sofresse, ele também ia reinar com Cristo. Mas tem uma coisa, se a gente o negar, também ele nos negará, né? Se a pessoa não quer ele, vai fazer o que? Ele também não quer, vai fazer o que, né? Ele tá chamando com as portas abertas, mas se a pessoa não quer, né? Tá dizendo aqui, né? Se negarmos, ele também nos negará. Mas se sofremos com ele vamos reinar, gente, né? Se formos infiéis para com Deus, ele continua sendo fiel, a mesma coisa, porque ele não pode negar a si mesmo.
Não é que Deus é fiel a nós como se ele fosse um animal doméstico. Ele é fiel porque ele é fiel, ele é justo, é o caráter dele, é a deidade dele. Ele é fiel mesmo. Ele não muda na sua fidelidade. Sua fidelidade na base da justiça, né? Agora, se eu não sou fiel, sou infiel, isso aí não vai mudar ele. Ele não vai deixar de ser fiel por minha conta. Não, mas Deus é fiel a mim. Eu estou no mundo, mas Deus é fiel a mim. Não, isso aí tá errado. A pessoa está no mundo, a pessoa não quer Deus, a pessoa pronta, fica lá aprontando direto e diz que Deus é fiel a ela, como se Deus fosse o mascote dela. E não é assim. Deus é fiel no seu caráter. Deus é fiel na sua identidade. Ele não se mancha por causa dos outros. De jeito nenhum, ele permanece sendo o que ele é, né? Glórias a Deus. Mas ele não pode negar a si mesmo. Mas vamos escolher a boa parte, né, pessoal? Vamos ficar aqui do lado do Senhor, agradando aquele que nos alistou para a guerra, porque poderoso ele para dar vitória nessa batalha, né? Em nome de Jesus Cristo. E vamos ficar com o primeiro versículo que diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro, nosso Salvador. Amém.